Olá, bom dia, boa tarde. Nós vamos dar início aqui a, ao AbaCast, hoje com a nossa querida doutora Joyce Leal. O AbaCast, para quem nos acompanha já sabe, é um momento descontraído, onde nós falamos com membros da aba, né? Então, por favor, nós sempre falamos a respeito do próprio membro e também de algum tema internacional, algum tema referente à atividade desta pessoa, enfim, ou algum momento jurídico interessante que a gente vai tratar. Hoje nós vamos falar um pouquinho também sobre o direito sucessório em Portugal, que é um tema muito interessante. E você que é membro da aba, por favor, você entre em contato conosco, mande um direct no Instagram, fale com a doutora Lilian, que também que é a diretora da aba Lisboa. Eu não me apresentei, mas eu sou Renato Barros, eu estou como diretor adjunto da aba Lisboa, juntamente com a doutora Lilian, e eu vou dar aqui as boas-vindas para nossa querida amiga e doutora Joyce Leal, que é uma advogada internacionalista, vamos dizer assim, porque ela resolveu atravessar e desbravar fronteiras, né? Assim como nós aqui. E passo a palavra para minha querida amiga doutora Lilian para dar início. Olá, muito bom dia, boa tarde a todos e todas que estão aí do outro lado, nos assistindo. É uma honra estar aqui. Muito obrigada, doutor Renato, por estar aqui conosco. Mais um AbaCast. Como o doutor Renato bem disse, todos vocês que são da aba estão sendo convidados para participar. Estejam aqui conosco, pois aqui é uma oportunidade da gente estar aprendendo, compartilhando experiências, encontrando novos caminhos dentro da advocacia, além das fronteiras. E hoje nós temos uma convidada mais que especial, a nossa querida amiga, maravilhosa doutora Joyce Leal, é advogada no Brasil, aqui em Portugal também, uma amiga muito querida que vai nos trazer aqui muitos casos interessantíssimos e também questões extremamente relevantes e um direito comparado Brasil-Portugal em relação ao direito sucessório. Doutora Joyce, por favor, venha aqui conosco, se apresente. A palavra está contigo. Boa, boa tarde a todos, bom dia. Já está no Brasil, já é bom dia, quer dizer, boa tarde. Primeiro eu quero agradecer o convite de vocês. Na verdade, não foi bem convite, né? Eu que me ofereci para vir hoje aqui. Então, estou aqui garantindo o meu lugar, porque a fila é grande. Ainda bem que eu sou amiga de vocês, que eu tive a oportunidade de talvez até ter furado essa fila, mas isso daí fica só entre a gente. Está dizendo que a gente fez cunha, olha Mas isso, que absurdo. Não, não, não entrou é. na fila direitinho, viu? Atualmente, Obedeceu direitinho, não furou atualmente fila. eu estou. Olha, não sei, hein? Então vamos lá, pessoal, brincadeiras à parte. Eu vou Eu quero cortar. agradecer imensamente estar aqui com vocês. É um prazer, realmente, assim, é uma festa toda vez que a gente se encontra, seja pessoalmente, seja virtual, é muito assunto, né? Então vamos focar. Eu adoro estar aqui com vocês, inclusive nós já somos amigos antes da aba, né, e a aba fez com que a gente ficasse ainda mais unido, né, e se mantendo aí sempre juntos nesses projetos, esse projeto maravilhoso que eu adorei. Então, atualmente eu estou como diretora da aba aqui em Braga, inclusive eu também estou com um projeto, vou fazer meu jabá aqui, vou aproveitar o espaço para convidar você, advogado também inscrito na aba, para participar dos casos de sucesso na advocacia, que eu considero muito importante nós valorizarmos as nossas vitórias, as nossas conquistas, o modo como nós superamos os nossos desafios na profissão. Porque na correria do dia a dia, a gente acaba deixando para trás e fica, às vezes, como só mais um caso, mais uma situação. Isso aqui todo mundo faz, eu fiz também, e acaba não tendo tanta importância. Então, eu já desafio a todos aí, aproveitando esse fim de ano, para fazerem uma lista de todos os casos
de sucesso que vocês tiveram, tanto na profissão quanto na vida de vocês. E lembrando que quando a gente, pensa nas nossas vitórias, a gente lembra também da trajetória que a gente teve que percorrer e as dificuldades que a gente teve que passar para poder alcançar a vitória. Então isso é uma reflexão, na verdade, pelo lado positivo. Você pensa na vitória para lembrar da dificuldade e não lembra da dor para poder chegar na vitória. É isso, meus queridos. Olha, pelo que eu, né, a Joyce já deu uma dica, né? Nós somos amigos, então eu acabo às vezes me esquecendo que tem muita gente que vai nos ver e provavelmente não nos conhece ainda, né? Então, veja se eu estou errado, Joyce, mas me corrija. O que eu sei é que a doutora Joyce é carioca, por acaso ela tem um leve sotaque carioca, não é? A gente quase não consegue perceber, mas assim já fica colocado que ela é carioca e que eu sou paulista. Pronto. Mas enfim, a doutora Joyce é uma advogada brasileira, formada no Brasil, tem a Ordem dos Advogados no Rio de Janeiro, né? E em algum momento da carreira dela, então é isso que eu queria que ela contasse um pouquinho pra gente, em algum momento da carreira dela, ela resolveu, então, eu quero alguma coisa a mais do que isso. E resolveu atravessar o oceano, se licenciou, pediu licença, pediu a inscrição na Ordem dos Advogados de Portugal. Então, hoje ela é uma advogada habilitada em Portugal, não é uma advogada portuguesa, e é uma advogada brasileira. Então, Joyce, da onde veio, da onde surgiu esse clique? Porque assim, a gente tem um bichinho dentro, né, que a gente não consegue ficar muito quieto. Então, vou te dizer que até aqui comigo foi a Então, eu mesma coisa, deixei mas enfim, como é que foi isso? exatamente. Então, antes de responder a sua pergunta, eu vou voltar um pouquinho na minha história, né, para poder fazer o contexto. Como o Renato disse, né, ninguém desconfiou aqui que eu sou carioca, da gema, e eu sou formada há um pouco mais de 20 anos, são 23, vai completar agora 24 anos de formada. E, como vocês sabem, né, há 24 anos atrás, na nossa época, ainda não tinha o computador, ainda não tinha o Google, a forma da gente advogar era bastante diferente do que é atualmente. Mas mesmo assim eu sempre fui um pouco inquieta. Eu nunca achei que o advogado, ele teria que ficar preso, trancado dentro do escritório, ali, esperando o cliente bater a porta para você poder atender. Então eu sempre fiz muito networking, eu sempre fiz muito contato, inclusive dos meus clientes, muitos amigos meus são meus clientes, então assim, a gente vai fazendo essa rede, né. Com o passar dos anos, quer dizer, nesses anos todos, eu tive como atuação forte, lá no Brasil, a área do direito imobiliário, inclusive eu mantenho lá no escritório lá no Rio de Janeiro ainda, até hoje, o meu escritório. E, além do direito imobiliário, fora a área civil em geral, né, fiz muita ação contra plano de saúde, naquela época que eles aumentavam, ai, como é que diz? A mensalidade, além do permitido, direito do consumidor, mas o meu forte mesmo era a área de família e sucessões, que eu sempre gostei. Então, assim, eu fiquei lá 20 anos nas barras do tribunal, brigando, né, nessa parte do direito de família. E depois que eu tive a minha filha, que hoje está com 9 anos, eu vou confessar que essa parte do direito de família mudou muito para mim. Assim, antigamente eu conseguia, sair do escritório, bater a porta, deixava o problema lá dentro e eu ia para casa feliz, curtir, né, lá o meu final de semana, enfim, o meu resto de dia. E depois que eu tive a minha filha, essa parte do direito de família começou a me afetar demais, porque eu como mãe, às vezes você pega
um caso para defender, não importa se do pai ou da mãe, do homem ou da mulher, quando envolve criança, e você consegue ver ali, às vezes, até pela sua ótica, né, não quer dizer que eu esteja certa ou errada, algumas coisas que você não concorda. E aí eu começava a me sentir muito incomodada com essa questão. E aí eu passei a reduzir os meus processos de família, aos poucos, conforme eles iam terminando, e passei mais a essa parte da consultoria e a parte de acordos, porque eu não quero mais atuar, não pretendo mais atuar na parte litigiosa. E aí, foi aí que eu tive a ideia de fazer um mestrado nessa área de família e sucessões, porque eu gosto mesmo dessa matéria. Só que a parte de família tribunal é que não está mais me agradando, mas a teoria, as teses, até essa parte do direito matrimonial, que é até essa parte que você faz um planejamento patrimonial, entra também, porque quando a gente fala de direito de família, a gente pensa muito em alimentos, criança, violência, briga, não, mas a parte do direito de família, ela tem muito mais coisa além dessa briga. Pelo contrário, eu acho até que assim, sabe como é que eu vou dizer? Eh, Se você tiver uma assistência preventiva, você evita muitos problemas lá na frente, né. É até aí o que o doutor Renato, que é mediador, né, inclusive atua muito nessa área extrajudicial, não sei se a doutora Lilian também fez essa parte de mediação também, é Não, muito forte, né. E eu é muito peguei forte. lá no Tribunal do Rio de Janeiro o início dessa moda, né, que agora, graças a Deus, está enraizada, dessa parte de mediação, o próprio Tribunal do Rio de Janeiro fazendo constelação familiar. Então foi assim, realmente eu peguei toda essa trajetória do direito de família. Mas era uma coisa que não me agradava mais, estar ali, nessa parte litigiosa. E aí, enfim, filha pequena, o Rio de Janeiro, Brasil, aquela confusão. Eu comecei a achar ali o escritório, o Rio de Janeiro muito pequeno para mim, e fui vendo as possibilidades. Tinha uma amiga que já estava aqui em Portugal fazendo um doutoramento na Universidade do Minho, inclusive ela me apoiou muito. E aí eu falei: "Ah, sabe do que mais? Vou me candidatar aqui para esse mestrado de família e sucessões, vendo o que que dá". E eu fui aceita. Gente, não tinha a menor ideia, nunca tinha pensado, né. Aí começou todo aquele planejamento para fazer a mudança, como é que ia fazer, aí tive que estruturar todo o meu escritório no Rio, a parte que ainda não estava digitalizada, de documentos, processos, foi aquela correria. Hoje em dia eu tenho tudo na nuvem. Eu posso dizer que realmente eu sou uma nômade digital, porque eu estou aqui com o computador na mão, que é o telefone, eu consigo qualquer documento, acesso ao escritório, acesso a isso, acesso àquilo. Então, assim, eu acho que é possível, né? E a gente tem que se planejar. E aí vim para cá para fazer esse mestrado e vi a possibilidade também de tirar a ordem portuguesa, porque imagina, você ganhando em reais, tendo que fazer conversão para gastar em euro, ainda mais que quando a gente faz essa mudança, né, por mais que a gente fale: "Ah, eu mantive meu escritório no Brasil, eu continuo advogando para o Brasil", com o tempo, acaba que o fluxo dá uma diminuída. Hoje em dia eu posso dizer que eu tenho mais causas, mais trabalho aqui em Portugal do que no Brasil, do que pelo escritório do Brasil. Embora, o escritório do Brasil seja fundamental, que a gente vai entrar depois no assunto da herança, mas também da parte do direito imobiliário, porque muitas coisas que a gente precisa resolver, principalmente quando se fala de Brasil e Portugal, né, eu estou aqui focando no público, vamos dizer, clientela brasileira.
Sim, ou que tem negócios no Brasil, né? Mas isso serve para qualquer parte do mundo. Então, o fato de nós termos essa experiência nos dois ordenamentos jurídicos faz com que o nosso trabalho seja mais completo. com Porque certeza. eu, por exemplo, estou fazendo aqui uma coisa boba, né? Uma transcrição de casamento aqui na conservatória. Vai ter que retificar o nome. O cliente não vai precisar contratar outro advogado. Eu faço a retificação do nome no Brasil. Então, assim, a gente pega, na verdade, o cliente pela mão e resolve o caso em todas as instâncias e nos países que forem necessários resolver. E eu, quando tinha 20 anos de idade, esse negócio de idade é complicado, né? Quando eu tinha 20 anos, eu Um fiz dia desse. intercâmbio e morei. Ó, foi assim, olha, foi outro dia. Fiz intercâmbio nos Estados Unidos, eu morei lá 6 meses, fiz intercâmbio, né? Fui estudar inglês, enfim. E eu gostei bastante da experiência, claro, né? E eu sempre fiquei com aquele desejo de um dia morar fora de novo, porque eu acho que a gente amplia muito os horizontes, né? Eu costumo dizer que quando a gente está no Brasil, eu sinto isso quando eu vou passar lá 2 meses. Todo ano eu vou, fico praticamente 2 meses, às vezes um pouquinho mais, um pouquinho menos. E a gente acaba se afundando naqueles problemas e um monte de coisa em cima, e a gente não consegue olhar assim, respirar e ver assim, sabe, o horizonte. Então, essa coisa de estar aqui, estar lá, eu acho que expande muito a nossa mente, abre diversas possibilidades, é um leque assim interminável de possibilidades. E coisas que não estão relacionadas ao contencioso necessariamente, coisas que não estão relacionadas àquele lenga-lenga da justiça que você tem que ficar ali peticionando, implorando, pedindo favor, se estressando. Então, assim, claro, tem esse lado também, lógico, né? Até porque eu acho que a nossa profissão, até pela própria natureza, por mais que a gente tenha casos, né, essa parte que a gente trabalha aí, é, a parte de nacionalidade portuguesa, por exemplo. A gente realiza sonhos, né? As pessoas estão ali super felizes, não estão indo te contratar por causa de problema. Sim, Estão sim. querendo ter uma nacionalidade portuguesa, é um sonho. Só que às vezes acontecem umas situações que fogem do nosso controle e a gente tem que se virar nos 30 para resolver. E isso também gera um estresse. Então, assim, não existe trabalho sem estresse ou, quer dizer, estresse que eu digo nesse sentido, porque tem uma responsabilidade, a gente tem uma responsabilidade, né? Então a gente também se cobra muito isso. Mas quando a gente gosta do que a gente faz, eu acho que a gente consegue levar as coisas assim de forma mais leve. E aí, nessa brincadeira, já se passaram mais de 5 anos, né? Se passou mais de 5 anos. Eu cheguei aqui em maio de 2018. Que Inclusive, eu fiz maravilha. até uma live lá na Advocacia de Salto Alto, Lilian, que eu fiz a entrevista lá na AIMA, deu tudo Na AIMA, né? certo. CF AIMA. Fiz a minha renovação de residência, porque eu estava aqui com o visto não, reagrupamento familiar por cônjuge, né? Então, Sim. a minha autorização de residência venceu agora em dezembro, porque demorou 6 meses, né? Eu cheguei em maio de 2018, a minha residência chegou em dezembro. E eu já dei entrada no meu processo de nacionalidade. Então, assim, daqui a pouco serei Aê! uma Coisa conterrânea boa. aí de vocês. Muito bom. Você Muito ainda bom. conseguiu Ah, renovar, resumindo, é isso, você ainda entendeu? conseguiu Senão eu vou ficar aqui até renovar, amanhã. você ainda conseguiu renovar. Não, eu tô aqui pensando, né? A Meu Joyce filho, nada que a experiência não. A gente também tem que aplicar para a gente, né? Quando eu vi esse tem, claro. bafafá de vai terminar a CEF, eu corri e falei, já vou logo marcar minha renovação agora, antes que extinga e a coisa. Ai, deu tudo certo, gente. Olha, Que foi um peso bom. que eu tirei das costas. Feliz com essa Aí a gente vê novidade. Nossa, como é que Muito o bom. cliente fica apreensivo, né? Eu fiquei nervosa.
Nossa, a gente fica, né? Quando é com a A gente, gente fica. nossa, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Eu tô pensando aqui, a Joyce falando e passando um filme na minha cabeça, porque Na minha também. eu me formei eu sou de 1999 e eu comecei a advogar ou a ter mais contato assim, mesmo com o escritório, em 95. Então, se você for ver bem, Mesma né, coisa a gente eu. passou Eu por entrei na várias fases. A gente faculdade em começou, 95, mesma eu coisa. Eu falo que a entrei na gente, faculdade eu em falo que 95. a gente começou na advocacia analógica, né? Agora a gente está na advocacia, né, digital, né? A gente começou numa advocacia completamente mecânica mesmo, que era a advocacia tradicional. E é muito bom a gente poder fazer isso. Agora, Joyce, é o seguinte, normalmente, óbvio, nós temos que, não é simplesmente, as pessoas se enganam por conta do português, né? Nós estamos em Portugal, mas efetivamente português, a forma que o português é tratado em Portugal é uma outra língua. E nós somos formados num ordenamento jurídico e nós entramos num outro ordenamento jurídico. Então, pelo menos aí, parece que a gente tem que fazer a faculdade de novo, que a gente tem que fazer aquele download e assumir, e criar a persona da doutora Joyce portuguesa, porque é advogada portuguesa falando, né? E aí nós começamos, óbvio, a fazer esse direito comparado e a migrar por pelo mundo, né, do direito, e eu acho isso tudo muito fantástico. E aí foi aí que essa parte do direito sucessório acabou ficou atraente para você, ou ficou, ou então é algo que te agrada, então. Então, exatamente, já era uma especialidade minha no Brasil, que eu sempre gostei. Aliado ao fato de eu trabalhar com imóveis, eu sou sócia lá no Brasil também de uma imobiliária, além do meu escritório de advocacia. Aqui em Portugal é incompatível, né? O advogado não pode ser mediador imobiliário, embora possa ser sócio, só não pode exercer cargo de gerência. Mas lá no Brasil não existe essa incompatibilidade, né? Inclusive, tem Sim. muitos advogados que têm CRES e fazem administração de imóveis, e eu dou muita assessoria jurídica também nessa parte de compra e venda. Então, não sei se vocês sabem, mas o Rio de Janeiro é a colônia, é o estado do Brasil que tem a maior colônia portuguesa. Então, acabou que trabalhar com direito sucessório aqui em Portugal foi uma consequência, porque eu tenho muitos clientes da parte também da imobiliária, que tem imóveis lá, e a gente que está aqui sabe que português gosta de investir em imóveis. Todo o dinheirinho, Gosta. você vê às vezes uma pessoa simples na rua, que você não dá nada pela pessoa, a pessoa é rica, tem sei lá quantos imóveis aí espalhados. Eles, a cultura deles, né, dos mais antigos, pelo menos, é de realmente amealhar ali aquele patrimônio. Então, quando eu, vamos dizer assim, anunciei que estava aqui em Portugal, automaticamente, imagina, 20 anos construindo ali uma carteira de clientes. E tem aqueles clientes que vêm, que vão, mas que está sempre ali. Os clientes da imobiliária, que são os clientes da parte que eu faço, essa parte que eu faço dos aluguéis, eu estou ali mensalmente com o cliente, né? Então, quando eu abri o jogo, porque no início eu confesso também que eu não fiquei divulgando muito que eu estava vindo para Portugal, porque como a advocacia ela é vista como uma profissão muito tradicional e as pessoas, né, tinha aquela ideia do advogado no escritório para te receber pessoalmente. É até um programa, né? Vai para tomar um cafezinho, aí fica ali batendo papo. Então, assim, alguns clientes meus,
não demonstraram, assim, uma satisfação em saber que eu não estaria ali, o tempo inteiro presencialmente. Embora eu tivesse constatado que tinha cliente ali que não me viu casar, ficar grávida, ter filho, anos que não me via, era só pelo telefone, porque eram coisas que tinha que tratar pontuais. Então, assim, a minha presença física não fez tanta diferença, mas isso causa um impacto psicológico nos clientes. Então, para não haver, assim, uma debandada geral, eu resolvi dar uma escondida, não ficar divulgando. Mas, assim, a coisa fluiu de forma realmente natural, entendeu? Porque a partir do momento que eu comecei a divulgar para algumas poucas, né, eu fui falando mais um boca a Sim, boca, sim. que eu estava vindo para Portugal, automaticamente já surgiu um monte de processo de nacionalidade, porque um monte de Sim, gente, né, filhos e netos de portugueses. Como eu disse, né, o Rio de Janeiro é a maior colônia portuguesa no Brasil. Automaticamente já vieram clientes da parte de imobiliário, e o imobiliário leva ao direito sucessório, porque quem tem bens e falece, os herdeiros, né, herdam. Quem tem bens e quer fazer um testamento, quer fazer um planejamento sucessório, procura um advogado. Então, assim, acaba que está tudo muito interligado, né? A parte do direito imobiliário e a parte do direito sucessório. Está intimamente, né, interligado. E a parte do direito de família também está interligada. Por quê? A partir do momento que você decide se casar, o regime de bens que você vai escolher ali naquele momento vai definir como vai ser a sucessão lá na frente. Então, quer dizer, o direito sucessório, como muita gente pensa erradamente, ele não começa quando a pessoa morre. O Ele já planejamento é muito começa, anterior. ele já começa quando você começa a praticar os atos da vida civil que podem vir a interferir no pós-morte. Doutora Então, Joyce, quer dizer, relacionada a eu esse dei o exemplo do assunto, casamento. Desculpa, sim, fala, Lili. relacionada a esse assunto, por exemplo, aqui em Portugal, quando tem o falecimento, né, quais seriam sim, rapidamente, as primeiras providências a serem tomadas? Isso, então, vamos lá. Tem muita coisa parecida, Sim, mas muita coisa, assim, é parecido, mas é diferente, né? sim, sim. Porque, por exemplo, né, é parecido, mas é diferente. É assim, a primeira atitude a se fazer é, primeiro, tem que registrar o óbito no registro, no IRN, né? Então, se a pessoa faleceu, se é portuguesa, né? Estou falando de quem faleceu que é português, porque a pessoa pode ter bens aqui também e não ser português. Pode ter Exatamente. outra nacionalidade. Aí, nesse caso, não vai precisar averbar óbito no IRN. Mas para quem é português, primeira atitude é averbar o óbito no IRN. Se faleceu aqui, é uma coisa que é automática. Mas se faleceu fora de Portugal, tem que trazer para cá o óbito para fazer esse averbamento na Conservatória do Registro Civil. Então, eu diria que o primeiro ato a ser feito é esse, né? Aqui, nós temos que fazer a participação do óbito nas finanças. E tem um prazo. Então, assim, eu estou falando que é diferente, mas é parecido e é igual, mas é diferente, porque no Brasil a gente também tem prazo. Sim. E se não cumpre o prazo, paga-se multa. Só que é feito de formas diferentes. Mas aqui, a gente tem que fazer a participação do óbito nas finanças. E já nessa etapa da participação do óbito, é bastante burocrático, porque eles já pedem a relação de todos os herdeiros,
eles já pedem a relação de todos os bens, você já coloca, né, no formulário tudo direitinho e faz essa participação do óbito, e eles emitem um NIF, que é o NIF da herança. Então, a herança passa a ter um número de identificação fiscal, que é o NIF da herança. O que eu estou falando aqui não necessariamente precisa ser nessa ordem. Nós podemos também, aí vem uma outra fase, que pode também ser antes da participação do óbito, que é a habilitação de herdeiros, que é, mal comparando com o Brasil, um inventário extrajudicial. Ele pode ser feito diretamente pelo cabeça de casal, tanto na notária quanto também na conservatória. Aí tem aí uns critérios que pode ser num lugar, em outro, a depender do caso. Ou pode ser feito por um terceiro, que aí, no caso, entrou advogado. Por exemplo, a pessoa faleceu no Brasil, deixou bens aqui. Ela não vai pegar um avião para vir para cá para resolver tudo. Ela vai passar uma procuração para o advogado e aqui a gente vai resolver tudo isso. A gente vai, né? A gente vai fazer esse averbamento do óbito na Conservatória do Registro Civil, vamos fazer a participação do óbito nas finanças, atempadamente, para que não pague multa posteriormente. Podemos fazer essa habilitação de herdeiros também. Então, são providências que são tomadas, todas elas podem ser feitas à distância, o que economiza tempo, dinheiro, né? E eu acho que é Interessantíssimo a isso, né? doutora O nosso papel alertar é sobre isso, facilitar porque também. muitas pessoas não têm a menor ideia de que consegue realizar isso à distância, né? Muito É, interessante, exatamente. muito tem um bom. outro termo que a doutora utilizou, que é o cabeça de casal, né? Cabeça de casal, normalmente no Brasil Aqui, nós falamos inventariante. Aqui em Portugal, cabeça de casal, mas quando você fala cabeça de casal, pelo menos para mim, a primeira coisa que vinha na minha cabeça de casal era, por exemplo, o viúvo, que o sobrevivente, né? Quem sobrevive, quem tá vivo, mas não necessariamente. Cabeça de casal é quem vai tomar pode ser um conta filho, da situação em si. Pode ser um sobrinho, pode ser um filho, pode ser o que for. Esse vai ser o cabeça de isso. casal. Então é É um o termo inventariante, né? é um termo utilizado aqui em Portugal Para o para isso, né? Brasil para o Brasil é o inventariante. E o termo recheio? Recheio para mim é de pastel, de coxinha. Recheio, quero um pastel recheado de Pois queijo. é, pois é, O pois é, aqui recheio se é fala. o que deixa dentro do imóvel, né? Então, são Exato. as mobílias, né? Os utensílios. Aqui chama-se de recheio. Eu É acho muito engraçado interessante isso. essa questão que você já comunica as finanças, que seria como se fosse a nossa Receita Federal, e eles dão um NIF, que é como se fosse um CPF para esse espólio, porque você começa uma relação jurídica imediatamente com a morte da pessoa, a partir do momento que você tem que administrar os bens. Então, isso é muito interessante porque efetivamente desvincula e é criado uma personalidade jurídica ali em torno dessa sucessão. E como é que funciona a parte de testamento aqui, Joyce? É bem parecido com o Brasil? O que você me diz? Então, você sabe que tem uma coisa super interessante e aqui dá para fazer e no Brasil não dá, né? Aqui você pode escolher qual a lei que você quer aplicar, que seja aplicada no seu testamento. Olha que interessante. Então, o testador, ele pode escolher a lei que ele quer, de qual país que ele quer que aplique. Ou a lei da nacionalidade dele, quer dizer, não é qual a lei, né? O cara é português, mora no Brasil, eu quero que aplique a lei do Emirados Árabes. Não é assim, né? A pessoa pode escolher que, que seja aplicada a lei da própria nacionalidade. Aí entra a parte do direito internacional, por quê? A legislação a ser aplicada
vai depender de onde foi o último domicílio da pessoa falecida. Então, se a pessoa falecida ela é portuguesa e ela morava no Brasil, a lei sucessória que vai se aplicar é a do Brasil. Então, ele, por Exatamente. exemplo, poderia ter feito um testamento e ter determinado, como ato de última vontade, que a lei que ele quer que seja aplicada seja portuguesa. Ah, mas qual é a diferença de aplicar a lei brasileira, a lei portuguesa? Por que isso, né? Qual Mas esse seriam, assim... testamento ele tinha que ter feito em Portugal, Sim, porque no Brasil não se porque no permite Brasil ele não isso. pode fazer isso. Não pode, teria que se fazer aqui em Portugal, entendeu? Isso. Então, assim, é uma curiosidade, é É uma muito interessante. curiosidade daqui da lei Importantíssima. portuguesa. E aí você vai falar, aí eu vou falar duas coisas que são assim, é igual, mas é diferente. É igual, mas é diferente. A ordem da vocação hereditária no Brasil e aqui em Portugal é a mesma, né? É o cônjuge em concorrência com os descendentes, o cônjuge em concorrência com ascendentes, e o terceiro, na ordem sucessória, é o cônjuge, enfim. A configuração é a mesma. Só que aqui em Portugal tem duas diferenças básicas, né? Dando assim só uma pincelada para de repente demonstrar também qual o interesse, aí depende do direito de quem que você vai estar defendendo, quem que é o seu cliente, né? De se aplicar a lei brasileira, né? A gente também tem que ver isso, né? De se aplicar a lei brasileira ou a lei portuguesa. Então, por exemplo, no Brasil, você pode dispor de 50% do seu patrimônio. A legítima é 50% e a parte disponível é 50%, independentemente se você tem 10 filhos, mulher, não interessa. Se você tem herdeiros necessários, que é pai, mãe e mulher, ou marido, ou cônjuge, você só pode dispor de Filho, 50% da sua herança. Já aqui em Portugal, não. Aqui em Portugal é diferente. Aqui em Portugal, se você tem só o cônjuge e não tem filho, ok, você só pode dispor de 50%. Se você não tem cônjuge e tem só um filho, ok, você pode dispor de 50%. Mas se você tem cônjuge e um filho, ou cônjuge e dois filhos ou mais, ou só dois filhos ou mais, enfim, mais de uma pessoa, você só pode dispor de um terço, porque a sua parte, a parte legítima, são dois terços. Então, quando você tem mais de um herdeiro necessário, a sua eles parte disponível é concorrem, um cada um terço. com a sua Aí, por parte. exemplo, é como se fosse um terço meu, que eu posso dispor para quem eu quiser, e os dois terços para ficar com os meus herdeiros necessários. Aí isso interfere diretamente o quê? Também no testamento. Por quê? Porque se eu quiser fazer um testamento aqui e eu quero que seja aplicada a lei portuguesa, logo eu tenho limite, No Brasil, dá mais a chance depender do de caso, você para ter dispor. acesso à legítima, porque lá você acessa 50% da Exatamente, legítima tranquilamente. Não exatamente, importa o número de, não importa o número de herdeiros. exatamente, Então, exatamente. Então, por entendi. exemplo, uma diferença aí é Muito boa. básica, né? Vamos dizer assim, Uhum. que é importante. E uma outra diferença, que aí eu vou falar, vou contar um caso para vocês. Eu já contei esse caso antes, não sei se vocês já ouviram, mas eu vou contar de novo, que é muito interessante. E a outra diferença é que a sucessão do cônjuge ela é diferente no Brasil e em Portugal.
aqui o cônjuge tem mais direitos, eu posso dizer assim. Agora, quem é casado, casadinho mesmo, no papel, porque união Não tem união de estável, fato. União de fato não é aqui herdeiro em de nada. Portugal é união de fato, e o unido de fato, ele não tem direito sucessório, ele tem direito ao usufruto por um tempo do imóvel, né, que é o bem de família, lá, o bem que era a última residência do casal. Tem direito à pensão, né, se a pessoa tinha algum, alguma aposentadoria ou algum recebimento lá junto à Segurança Social, isso unido de fato tem, mas ele não tem direito sucessório, ele não é herdeiro. Todo mundo herda. O irmão, o sobrinho, ele não entra, não entra. Então, o casado, casadinho no papel, bonitinho, certinho, independentemente do regime de bens, aqui em Portugal, ele é herdeiro. Porque no Brasil tem aquela regra que é: se o cônjuge ele for meeiro, é a parte mais fácil, assim, né? Bem resumidamente, para entender, né? Se alguém que está aqui nos assistindo não for nem dessa área ou não seja advogado, porque esse assunto aqui é de utilidade pública, né? Então, vamos Sim. lá. A pessoa, ela, lá no Brasil, o cônjuge, ou ele é herdeiro, ou ele é meeiro. Então, se ele meia, que é meeiro, ele não herda, se ele herda, ele não meia. Então, por exemplo, se ele é casado pelo regime da comunhão parcial de bens, vamos supor, que é aquele regime que o que você tinha antes é de cada um e o que vocês constroem depois do casamento é dos dois, né? É o aquesto, são os bens que são adquiridos na constância do casamento. Quando um dos cônjuges vem a falecer, os bens que foram adquiridos na constância do casamento vai ficar a metade garantida para a esposa e a outra metade vai para os filhos. Vamos dar esse exemplo padrão dos filhos. Ela não pega 50% mais mais uma parte da outra parte. Não pega, desse bem, não. Ela só herdaria, nesse caso, se tiver bem particular, que é aquele bem que o de cujus tinha antes do casamento, aí sim ela herda. Então, ela só herda se ela não for meeira. Já aqui em Portugal, não. Aqui em Portugal, o cônjuge, ele é, além de meeiro, também herdeiro. Ele Então, sempre vamos vai ter supor, a meação, mas vai dividir a parte ideal para cada herdeiro, e o cônjuge é um dos herdeiros. exatamente, com no mínimo, isso. E aí, se forem mais de 4 herdeiros, né, ele garante um terço. Não vai Olha, eu dividir, vou né? dizer que nós temos 5 minutos. Ah, mas não temos mesmo. Dá tempo só de E aí eu começar. vou dar o Olha, exemplo. mas olha só que E interessante. aí, Se são Eu mais quero de saber do quatro, então caso, pera hein? lá. vou Se são contar. mais de quatro, o cônjuge nunca vai ficar com menos de um terço. É isso, Joyce? Então ele sempre Sim. vai ter a meação e um terço no caso de serem mais de 4 herdeiros. É isso? Uhum, exatamente. E se ela não for Interessante. Então, na e se realidade, ele não for meeiro, ele vai herdar, né, a sim, cota ele vai dele de herdar. acordo com os herdeiros. Mas E aí aí se o ele vai herdar caso que eu tenho conforme para os... contar. fala. Não, pode falar. Não, e aí vai herdar isso, né? Sempre, é, se forem dois, um filho e ele, é metade para ele, metade para o filho. Se forem três, um terço para cada um. Se forem quatro, um terço para ele. E o resto dos do dois terços dividido pelos quatro herdeiros. É isso. O caso que eu tenho para contar é o seguinte: como eu transformei 500 euros em 50 mil euros. Não sou mágica. O que que acontece?
Então, R$ 500, 100 euros, 100 euros em 50 mil euros. Uma cliente sim, minha ficou viúva, me ligou, aí marcou uma consulta, 100 euros, valor padrão, média padrão aqui cobrada em Portugal. Brasileira, esse caso mesmo, brasileira, portuguesa, com bens no Brasil, bens em Portugal, residiam aqui em Portugal, os dois já há anos, e a filha brasileira já do primeiro casamento. E ela já estava já combinado tudo com a filha, dando as partes e tal. Aí eu falei assim, mas o que é que você combinou com ela? Porque se você mora aqui em Portugal, a lei aplicável é a lei portuguesa. E pela lei portuguesa, você, além de ter direito à metade do imóvel que vocês adquiriram juntos, você ainda tem mais a metade, que é 25% do bem, né? Então, Sim, assim, que era ela só ela e a teria filha, setenta e né? Era cinco só por ela e a cento filha do primeiro casamento. Sim. e a filha dele, que nem é em comum do casal. Gente, tem muita coisa para falar, porque tem coisas que você pode fazer pactos antinupciais para você preservar herança desses casamentos recompostos de pessoas que já têm filhos uhum, anteriores àquele casamento. Gente, é muita coisa, o tema é é muito muita vasto. coisa. É muita Mas aí, coisa. conclusão da história. Quando eu contei para ela que ela tinha direito a mais 25% do imóvel, o imóvel por baixo, avaliado em 200 mil euros, quanto é que ela ganhou só nessa consulta? 50 mil. Porque ela descobriu. Que ela era dona da Aí maior tem uma parte do outra imóvel. questão. Ah, mas não é feita habilitação de herdeiros? Ali já não fica determinar as partilhas? Aí, gente, é papo para outro dia, porque Sim. existe ainda um outro procedimento, que é a partilha, que não necessariamente você precisa fazer a partilha, só, entendeu? Então, assim, ainda tem isso. Tem questão de imposto, a diferença tributária daqui de Portugal para o Brasil. Tem essa questão da partilha, que não é necessário que você faça partilha, a não ser que dê uma divergência, e realmente o juiz vai ter que determinar qual é o quinhão que vai ficar. Então, se tiver que discutir judicialmente qual é a lei aplicável, o que que a pessoa tem direito, não tem, se a outra parte não concordar, vai ter que judicializar. Mas veja aí, o que que uma consulta jurídica não trouxe para o cliente? É a importância da consulta jurídica. Eu estava vendo aqui no meu WhatsApp a galera empolvorosa aí para a turnê do Paul McCartney, que está tendo lá no Brasil. Os ingressos de pista, R$ 700, e pessoas não querem, às vezes, pagar R$ 500 numa consulta jurídica para resolver a vida delas. É impressionante. Exatamente, E uma exatamente. outra Então, assim, coisa, então tá bem. e uma outra coisa importante, que não deu tempo de falar quase nada. Vou reivindicar um novo encontro. Que, Pronto, por exemplo, a pessoa às vezes já me vamos alinhar procura, isso, porque você já vai voltar, hein? A gente vai fazer um Abatalk as pessoas. só Sucessório. sobre direito Gente, é sucessório. muita coisa. A gente pode até É muita coisa. organizar os Por tópicos, porque tópicos. tem muita Por informação tópicos, bacana. sim. Tem É muita Vamos muita informação organizar coisa. por bacana. tópicos, tá? Para a gente não misturar assunto. Pode ser. Não, e tem coisas, né, exatamente, porque tem muita coisa bacana. Então, por Uhum. exemplo, tem gente que me procura, acha que eu sou uma caçadora de tesouros, né? A pessoa fala assim: olha, o meu bisavô português foi para o Brasil, meu avô disse que tinha muitas terras, então agora eu estou querendo saber. Gente, não dá, isso não dá, não dá. Se a pessoa não tem a informação A gente tem proteção de bonitinha dados lá aqui, não é assim, põe no Google e resolve o do assunto. bem, a gente não consegue fazer. Ah, não, mas olha, eu vou te dar uma dica, hein? Ele morava ali naquela região ali do Atrás dos Alentejo e o montes. nome dele era Atrás dos Antônio. montes é melhor. Aí eu, Atrás dos Né? Que é montes. pequenininho. Coisa. não, e o nome era Antônio.
Será que a doutora tem como descobrir se ele tem ainda bens? Tem. Então, assim, gente, Indiana Jones, né? Não tem, não sou, não tem bola de cristal, não prevê, Ai, não Joyce descubro sendo as Joyce. coisas. Gente, Bom, mas Maravilhosa. olha, é impressionante. Quase que eu gravei outro dia, quase que eu gravei um stories Muito para gostoso. botar isso. Eu falei assim, gente, mas alguém vai se sentir ofendido aí com isso. Acho que eu não vou, mas eu ainda vou gravar, Joyce vou botar, tu vai Jones, né? ver. Vamos fazer um Olha, Caçadores vamos Gente, da fazer, Arca vamos é. pensar algo Perdida. nesse sentido. E eu ainda vou te dizer, até tem formas de você fazer certas pesquisas. Só que Tem, para isso, o cliente tem que pagar. Uhum. claro. E a pessoa, ninguém quer pagar. Essa que é a grande verdade. A pessoa acha que vai Se te não mandar uma paga, não mensagem tem. pelo WhatsApp. Não, em algumas situações, nem pagando a gente consegue. Que, por exemplo, Não. eu sou neta do Antônio de Trás-os-Montes. Esquece, né? Mas, assim, outro exemplo rápido. Eu tenho uma cliente que está se divorciando. Ela é casada há mais de 30 anos com o marido e estão se divorciando agora. Tem um imóvel aqui em Portugal. Aí estão quebrando o pau lá no Brasil, né? Divórcio litigioso, e tal. Ele não falou sobre o imóvel aqui de Portugal. Então ela me procurou para que eu conseguisse o documento para ela poder mostrar lá no divórcio do Brasil que eles têm um bem em Portugal. Aí, qual que não é a minha surpresa? Obviamente, isso é super comum. Eles não têm averbado aqui o casamento, ou seja, o cara comprou o apartamento e ele, como solteiro, ou seja, se bobear, ainda nem consegui concluir esse caso, mas ele já até torrou o imóvel, porque se ele comprou como solteiro, vai vender como solteiro. Eu falei para ela, manda logo o documento que eu vou correr aqui para fazer a transcrição do seu casamento, porque aí vai constar que ele é casado e eles vão precisar te chamar para assinar. Então, é uma forma de você bloquear o bem. E uma outra forma que eu teria como consultar esse imóvel é eu conseguindo uma procuração dela como esposa, indo nas finanças, porque com o número do NIF, Sim, com o número a do gente NIF você consegue fazer consegue. uma pesquisa nas Consegue. finanças de quais os Consegue. bens estão ali cadastrados no nome daquela pessoa. Só que para isso eu preciso de uma procuração e, óbvio, né, a pessoa tem que ser legitimada, né? Não é qualquer pessoa. Essa informação ela não é pública. E eu ainda tenho que demonstrar para as finanças que aquela pessoa ali é por exemplo, um filho da pessoa que faleceu, no caso de herança, para você fazer uma pesquisa de bens. Ou, por exemplo, nesse caso do divórcio, eu iria demonstrar que ela é a esposa e está se divorciando e que precisa ter informação sobre aquele bem. E aí, com as finanças te passando a informação, você vai ter o número do artigo matricial. Com esse número do artigo, a gente consegue, no registro de imóveis, pegar a certidão, CRP, que é a certidão do registro predial, e aí pronto, já ficaria resolvido. Então, uma forma de você fazer uma pesquisa de bens seria a pessoa te fornecer o NIF e a gente provar nas finanças qual é a relação daquela pessoa. Por exemplo, no caso da herança, que a gente está, né, que é o tema central hoje, qual a relação? Ó, ele é filho, ó, ele está aqui em busca do tesouro perdido. É uma maneira da gente fazer essa pesquisa, mas tem que ter, Boa. no mínimo, o número do NIF, Excelente, do português da excelente. pessoa. Muito bom. Gente, Então nós essa vamos live aqui é deixar live todo de mundo milhões, com. hein? A gente vai deixar todo Live de mundo com gostinho milhões. de Então, quero mais, entendeu? E que nosso tempo essa live acabou. transforma 500 reais, 100 euros em 50 mil, em Exato. uma Ou muito hora. mais, ou Então, muito assim, mais. eu Live de falo que milhões. a ciência jurídica é algo fantástico, né? Joyce, É muito fantástico. obrigado por participar do Será que eu nosso gosto, quadro. gente, do que eu Você faço? ama, dá para ver o brilho nos Será seus que a gente. olhos. Claro Eu que acho não. que. Será? Eu acho que.
Isso que Mas é a bom, gente tem que né? gostar, gente, que a gente sofre. Todos nós Isso que é aqui a gente bom. sofre. Isso que é bom. Doutora Joyce, muito obrigada. Muito Doutor Renato, obrigado. pode continuar, doutor Renato, desculpa, te interrompi. Não, muito obrigado por participar do quadro conosco, muito obrigado por estar conosco na aba também. Eu acho que é muito bom a gente fazer essa corrente do bem, a gente poder mostrar para as pessoas o que a gente ama fazer e mostrar algo bom, passar coisas boas e sempre muito conhecimento. É um tempo de vida que é precioso. Muito obrigado pelo seu tempo. Muito obrigado por estar aqui com a gente e até a próxima, porque nós com certeza vamos fazer um Aba Talks só sobre temas específicos dessa parte sucessória e vamos fazer vários blocos específicos, tá bom? Muito obrigado, Joyce. Tem muita coisa legal, muitos causos que eu não contei aqui, mas obrigada, adorei e até a Doutora Joyce, próxima. muito obrigada. Aprendi muito contigo hoje. Tenho certeza que todo mundo que escutar essa live tiver a oportunidade de disponibilizar um pouquinho do seu tempo, vai estar aprendendo aqui contigo. É uma honra estar aqui, né, te ouvindo. Muito obrigada por compartilhar tanto conhecimento com tanta leveza, com esse sorriso maravilhoso no rosto. Eu volte em breve, viu? Nós temos muito que aprender contigo ainda. Foi maravilhoso. Muito obrigada. E para todos os membros da aba, venham participar conosco. Aqui é um ambiente muito seguro, é um ambiente justamente para que nós possamos estar ampliando os nossos conhecimentos, ampliando nossa rede de contatos, ampliando oportunidades do direito, né, que vai muito além das fronteiras, que vai fazendo com que nós possamos aí interagir muito mais com os nossos colegas, aprender, trocar experiências e também disponibilizar, né, aqui no canal da aba, que a aba vem dando a nós que somos profissionais que estamos aqui como membros da aba, tendo a oportunidade de estar aqui falando, de estar aqui interagindo. Muito obrigada a todos aí por estarem aqui conosco. Doutor Renato, obrigada pelo seu tempo, obrigada aí por esse quadro maravilhoso, por estar conosco também. E estamos aqui encerrando, doutora Joyce. Em breve nos vemos por aqui, viu? E vamos ao nosso encontro presencial também. Muito obrigada a Nosso, todos. Um nosso Olha, estou beijo. próximo esperando a Abacast, confirmação. nosso próximo Abacast será ano que vem, no dia 17 de janeiro, e nós teremos aqui nada melhor do que Esdras Dantas dando a honra Ó, de fazer Nosso uma querido entrevista aqui diretor, conosco. que máximo, imperdível. Eu fechando Então, o ano imperdível. e ele abrindo, né? Ó, até o ano que vem. Tchau, tchau. Muito obrigada a todos. Tchau, tchau. tchau.